Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, meia-noite da semana. Estamos lendo Parshat Hukat, o trecho da Torá que estou traduzindo como o incognoscível. Isso porque o nosso texto abre com um ritual que é apresentado, ritual bíblico da Pará Adumá, de uma vaca avermelhada, um ritual que é considerado um exemplo de uma lei, uma mitzvah, um mandamento que não tem uma razão objetiva, cognoscível, né, para dar sustentação à razão desse ato, desse ritual. Mas eu não quero falar sobre ele, eu gostaria de estar dentro daquele nosso panorama do deserto, de entender um pouquinho aonde essa palavra, o incognoscível, pode nos levar e como essa palavra ela existe, ela é um fenômeno presente no platô do deserto da nossa vida, na nossa vida adulta, que é uma vida marcada, acima de tudo, por uma tentativa de normalizar as coisas, de controlar as coisas. Né? A fase adulta da vida é uma potência muito impressionante, ainda mais para o homem moderno, para o ser humano moderno. Né? É uma potência incrível, porque nós temos hoje tantos recursos, né, intelectuais, de informação, que a nossa potência, né, quando a gente pode contar com a saúde, com a vitalidade, a virilidade do nosso corpo, nós nos tornamos tão poderosos, né, de uma maneira talvez assim nunca antes experimentada em toda a história humana, né, porque você ser uma pessoa com saúde no século XXI, né, onde você tem tantas maneiras de lidar com os altos e baixos da vida, né? Você tem, mesmo com saúde, todos nós temos dor de cabeça, dor de dente, né? Todo tipo de coisa pode acontecer, a gente pode quebrar um pé, a gente pode... Né? E o mundo de hoje nos oferece esses recursos de quando você está no platô, né? No deserto da vida, esse platô com os recursos da modernidade, ele faz você um semideus. Então, essa paraxá, ela vai trazer, assim como as anteriores, nos desafios do deserto, vem aqui o desafio do incognoscível. E onde isso vai, digamos assim, assumir narrativa aqui no nosso texto? Esse texto que acontece historicamente já quando os hebreus já andamos aí bastante desses 40 anos no deserto, eles estão quase na fronteira da entrada da Terra Prometida, portanto, a geração lá de Moisés, que é a geração lá dos espiões, porque dá quase que um fast forward rápido aqui e a gente já está no final desse... Né, muitos dos episódios anteriores são todos nos primeiros... poucos anos ali dos 40 anos, e agora a gente já está no final dos 40 anos. Né? Portanto, aquela geração já foi embora, está morrendo, e há aqui uma situação, a narrativa se encontra exatamente na morte de Miriam, a irmã de Moisés. Vejam que nós já estamos aqui no início do final dessa etapa toda, saída do Egito e o deserto acontecendo aqui. Miriam vem a falecer, Moisés e Arão estão ali enlutados, né, pela sua irmã, quando o povo se dá conta que Miriam tinha digamos assim, uma incumbência, ela era a mãe das águas, né? Essa figura né, que desde o início é a irmã que acompanha Moisés na cestinha no rio Nilo, se vocês lembrarem da história, né? E agora quando ela está no deserto, ela é responsável pelo que se chama na tradição judaica por Ber Miriam, pela fonte de Miriam. Essa fonte é aparentemente uma pedra, né,
uma fonte que ela consegue, ela é essa pessoa que tem a chave para as águas. Então, assim que ela morre, o acesso a essa fonte de Miriam cessa ou seca, e enquanto Moisés e Arão estão ali chorando pela sua irmã, nesse período de Shivá, de luto, o povo vem numa demonstração. Aparentemente o povo está muito nervoso e muito preocupado, faltar água no deserto não é pouca coisa, e eles vêm de maneira muito agressiva, não respeitando esse momento de luto de Moisés e de Arão, e ele vem até a porta da tenda de Moisés e começam a reclamar de forma muito violenta, agressiva, e perdão, aqui, não respeitosa desse momento para os irmãos. E Moisés vem e pergunta para Deus, o que eu faço? Eles estão aí novamente ensandecidos, já morreu toda aquela geração, eles são os filhos daquela geração, continuam com as mesmas questões, com o gatilho rápido ali para sair de tantas bênçãos, de tantas situações que eles já receberam de serem cuidados, mas uma desconfiança, uma incapacidade de segurar a onda. Enquanto Moisés pergunta isso, Deus orienta ele, diz, não, vai então, pega o teu cajado, vai até a pedra e fala para a pedra verter água. Moisés sai da tenda e ele está tão zangado, Moisés tem essa característica, não vamos esquecer que ele jogou as pedras, ele jogou as Luchot Abrit, as pedras onde trazia ali os 10 mandamentos ao chão e quebra quando ele vê o povo dançando em torno do bezerro de ouro. E numa reação semelhante, ele sai e diz a eles, Shimuna Amorim, escutem a mim, seus rebeldes. E essa palavra é uma palavra muito forte, não é uma palavra de vínculo, é uma palavra quando você está querendo se distanciar de alguém, é um chamamento de tratar o outro como se houvesse um rompimento, palavras que a gente usa quando a gente está em plena zanga, E ele vai até, aparentemente, a pedra, ele vai a uma pedra, tenta isso, não dá certo, não verte água. Aparentemente ele está em busca dessa pedra, que é essa fonte que Miriam conhecia ou era responsável. E depois ele busca uma outra pedra, e essa segunda pedra, ele vai e ele expressa. Agora a gente não tem clareza exatamente do que ele vai qual vai ser a questão que vai estar aqui em jogo, mas ele diz minacela dessa pedra notzimaim, e bate com o cajado na pedra e verte água. E imediatamente nós temos ali o aparecimento, a intervenção de Deus, que diz para ele, pelo que você fez, pelo que você realizou agora, você e Arão não vão entrar na Terra Prometida nunca. Vocês vão ficar junto com a geração que está perecendo aqui no deserto, que é a geração de vocês, e vocês vão ficar aqui, vocês não vão entrar. E essa é toda uma história. Nós vamos ter, num trecho mais adiante, Moisés implorando para que Deus permita ele, mesmo morto, no caixão, entrar na Terra Prometida. E há uma severidade, uma rigidez aqui inflexível de Deus, que diz, não, decreto, você e Arão não entram, e ficamos com essa informação, que é uma informação
tão difícil de lidar, porque, de novo, né, tantas vezes as pessoas fazem essa leitura que o Deus da Torá é um Deus zangado, é um Deus rancoroso. O que houve? Né? Como que a gente pode entender esse evento com Moisés, que é uma pessoa que está doando a sua vida, que fez todos os feitos, né, que esteve ali ao lado do povo, que negociou com Deus, né, nos momentos ali do bezerro de ouro, né? Por quê? O que ele fez, né, que traz uma penalidade tão severa, e isso ocupou a mente dos comentaristas por milênios, né? Cada um tentando explicar qual é a gravidade do que realizou Moisés ali no deserto. E as explicações são boas, elas são boas desde, primeiro, entender que tinha essa questão da raiva, né? Duas coisas são muito claras, são dois sentimentos que para a Torá são colocados num lugar de muita gravidade, que é o sentimento da raiva e do orgulho, né? Esses dois sentimentos, eles estão num patamar diferente de todos os outros sentimentos errados ou negativos que a gente possa ter, porque, primeiro, a raiva, ela é uma condição realmente, algo que a gente precisa sempre aprender, porque todos nós somos ali né, tomados pela raiva. A raiva é uma armadilha realmente muito grande, né? É uma emoção tão poderosa que ela anula o intelecto, e tudo que você fizer a partir da raiva é errado, por definição. Qualquer escolha, e a raiva ela adora, né? Muitas vezes na tradição judaica o próprio Yetzer Hará, o mau impulso, é até mesmo identificado como sendo a própria raiva. Porque a raiva, ela além dela ser muito intensa, ela tem um desejo reativo, né? Uma intensidade reativa muito grande. Ela quer que você tome decisões. A raiva, ela quer que você faça movimentos, quando a primeira coisa que você deve aprender quando você fica raivoso é: não faz nada, não toma decisões, não manda o e-mail, não manda, né? Enquanto você não ficar não raivoso, né? Não faça nada, porque tudo que você fizer com raiva, por definição, é errado, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que aprender a se desqualificar. Ficou raivoso, se desqualifica, vai dormir, vai embora, não faz nada, espera até o dia seguinte, só vai fazer quando você tiver certeza que os níveis de raiva baixaram o suficiente para o intelecto poder voltar a estar ativo na sua pessoa. Então essa é uma explicação que dão de que ele perdeu a calma, que ele ficou raivoso. Ela é uma explicação um pouco difícil, porque como é que você vai, na balança dos méritos, usar essa perda de paciência naquele momento, daquele, né, deslize que ele está dando, diante de tudo mais que Moisés fez? Isso é uma lição sobre para abandonar qualquer forma de meritocracia, né, que na verdade é o que você faz no momento que determina. Seria isso que a Torá está dizendo? Além do que, o que eu faço com o evento lá das tábuas da lei? Que Moisés, por um movimento raivoso, ele quebra as tábuas. E muitos comentaristas vão tentar diferenciar essas duas raivas. Uma raiva é lá dos 10 mandamentos, é uma raiva que teria, né, como incumbência não tirar a Torá. A Torá já dizia nos primeiros mandamentos que você não pode ser idólatra. Então, se aquela lei está valendo, aqueles idólatras dançando em torno do bezerro de ouro seriam ali condenados. Então, quebrar aquela lei ou anular aquela lei poderia ser uma forma até mesmo de compaixão com aquele povo, para que ele não estivesse ali sobre a jurisprudência dos 10 mandamentos,
num momento pego ali em plena idolatria. Mas a verdade é que é um momento muito impetuoso, né? E ele está jogando no chão e quebrando algo que foi dado. Imagina se os judeus hoje carregam a Torá e você deixar a Torá cair no chão, representam 40 dias de jejum, 40 dias em que você vai ter que acordar de manhã, comer antes de amanhecer e ficar o dia inteiro em jejum até o anoitecer, semelhante ao que fazem o mundo islâmico no Ramadã, por 40 dias, por deixar um pergaminho da Torá cair no chão. Imagina qual seria a penalidade para Moisés, que está quebrando o original ali naquele momento por decisão própria, não consultou, não fez nada, simplesmente por ímpeto jogou aquilo no chão. Então, é difícil fazer como pode aqui e agora não pode bater nessa pedra. E é muito interessante porque tem toda uma dramaturgia, né, em que Deus diz, né, na questão da pedra, Deus diz, vai e fala com a pedra. Né? E depois, quando ele é cobrado, Moisés, Deus diz, porque você não falou, você bateu na pedra. Então, qual é a grande diferença entre falar com a pedra e bater na pedra? Alguns comentaristas dizem que é o fato de que ele se incorpora, né, ao milagre que está acontecendo. Ele diz assim, Notzi Maim. Notzi em hebraico é nós tiraremos água da pedra. Como se Moisés tivesse perdido aquela humildade que era, né, ali apresentada no próprio texto da Torá, como nunca houve alguém tão humilde. Será que ele pecou porque não foi humilde e se incluiu eu e Deus, vamos tirar água, quando era Deus que estava fazendo isso? Mas será que é esse o ensinamento? Que uma pessoa pode ser humilde a vida inteira e ali, naquele momento que ele falhou, pronto, né, você é cobrado. Né? Então, os comentaristas vão por todos os lados. Os comentaristas dizem, né, quanto mais sábio você é, mais elevado é a cobrança. Né? Então, são vários tiros para tentar responder essa incógnita incrível que está aqui sendo apresentado. Né? E esse Deus que foi compassivo com o povo que pecou lá com o bezerro de ouro, e Moisés evoca esse lado compassivo, né, flexível de Deus. Por que agora, nesse ato pequeno, nesse deslize, seja por falta de humildade, seja por ter ficado raivoso e agido dessa maneira, ou há uma terceira hipótese importante aqui que faz sentido? Alguns comentaristas vão pelo lado de que quando Moisés diz, né, Shimuna Amorim, né, escutem-me, seus rebeldes, que ele faz esse rompimento com o povo e ele desacredita no povo. Né? E isso é uma coisa imperdoável para um líder. Um líder, ele tem que sempre acreditar nas pessoas. Né? É um ensinamento bonito esse, né? A ideia de que não basta você amar uma pessoa, você tem que acreditar nessa pessoa. Muitos dos nossos problemas, às vezes como filhos, né, é que os nossos pais, muitas vezes é mais o pai, né, que tem essa função, né, de acreditar na gente, né, de confiar na gente. Então é um drama para uma criança, assim, quando o pai não acredita na gente. Né? Tem um filme na Netflix que é muito interessante, um filme até que traz a questão judaica e cristãos e judeus, né? No caso ali protestantes, mas o foco é muito nisso, num pai que não parece acreditar no seu filho e como aquilo impacta a vida do filho. Se chama Uma Pessoa Afortunada. Um homem afortunado, uma pessoa afortunada, dê uma olhada. É um filme interessante. E esse filme mostra o impacto que pode ter, mesmo que você ame muito o seu filho, mas se você não acreditar nele, se você não tiver essa confiança nele, aquilo interfere com a vida da pessoa. Você precisa acreditar nas pessoas. E um líder igual um pai,
né? O líder, ele tem que confiar, ele não basta amá-las, ser paternalista com elas, ele tem que acreditar que elas são capazes de fazer, de realizar. Seria esse o problema? Então, quando ele chama eles de rebeldes, ele está ali demonstrando que ele está cansado, né? Final daqueles 40 anos, e eles continuam reclamando das mesmas coisas, da mesma maneira. Então, assim, é isso, né, que está ali, vai ser a cobrança para cima de Moisés. São boas teorias, são ideias muito boas, né? Alguns comentaristas iam e diziam que todas esses comentários, eles estão equivocados, né? E aí a gente não pode esquecer digamos assim, a referência maior, a moldura de toda essa leitura que é a Parshat Hukat, né? Esse trecho de Hukat, que está falando justamente sobre Hok. Hok quer dizer lei, mas a lei que ela é incognoscível. Uma lei que você não consegue entender a razão e explicá-la, né? E ela não é compreensível, ela não é tangível ao ser humano. E o que isso quereria dizer a todos nós? E aqui eu vou voltar essa nossa leitura sobre essa longa, esse planalto, esse platô, né, que é a vida adulta, em que tudo parece ficar tão assim. Tem os dois grandes equívocos na vida adulta. Primeiro, o equívoco de achar que é você que está fazendo as coisas. Assim como ele diz, Notzimaim, nós vamos tirar água dessa pedra na frente de vocês. Nós começamos a acreditar nesse platô da vida adulta de que somos nós que somos os fazedores dos nossos feitos, né? Essa leitura de que só é a nossa potência, a nossa vitalidade, virilidade que realiza os feitos, sem entender que nós estamos imbricados num projeto onde as nossas potências foram delegadas a nós para que nós fizéssemos determinadas tarefas, funções. Então essa leitura, que é uma leitura de perda de humildade, onde nós vamos nos achando os heróis da nossa biografia, talvez esse seja um dos elementos que está sendo aqui apresentados. O outro é justamente o fato de que nós vamos ficando totalmente mimados, acostumados à ideia de que tudo é explicável. Muito pior do que aquela criança que fica perguntando, mas por quê? Mas pai, por quê? Então por que chove? Porque tem nuvem. E por que tem nuvem? É porque evapora água. E por que evapora água? Essa construção infantil, que ela é no lugar do questionamento, quando a gente se torna adulto, a explicação, ela se torna uma exigência orgulhosa das relações com a vida. A vida tem que fazer sentido. Até porque, para eu poder explicar que os meus feitos são meus, eu preciso não só de uma meritocracia, mas eu preciso de uma ordem, de um controle, né, onde as coisas todas façam sentido. Se elas fizerem sentido, então eu controlo até a minha saúde. Se eu fizer ginástica, se eu me alimentar bem, se eu fizer tudo o que tem que ser feito, a vida tem que me responder e me retribuir com a mesma qualidade de ordem. Tudo passa a estar, de alguma forma, ordenado por uma causa e consequência, por digamos assim, uma obrigatoriedade de que a vida responda, né, dessa forma, tanto por mérito como por justiça, por lógica, que a vida esteja sempre respondendo logicamente e retribuindo nesse lugar exato, justo. E esse platô, ele produz esse equívoco. Isso é uma miragem do deserto da nossa vida adulta, em que com a chegada da velhice, assim como era na infância, a criança pode perguntar tudo o que ela quiser por efeito da sua curiosidade.
mas ela nunca faz pelo orgulho de ter certeza de que tudo tem uma explicação. Ela fica admirada que o pai, o tal adulto, ou a mãe, essa tal adulta, que esses saibam tanto sobre a ordem da vida e possam explicar por que que chove, por que que congela, que todas essas explicações estejam ali disponíveis. Mas ele não pergunta porque ele tem certeza de que existe resposta. Talvez se você disser, eu não sei, ou talvez se você disser, não tem resposta, apesar da criança ter que brigar com o seu intelecto, que fica com esse vazio, ninguém gosta de não ter resposta, mas por que a gente não gosta de ter resposta? Não por intelecto, porque o intelecto prefere não ter resposta a ter a resposta errada. O que está pedindo para você responder sem saber são as emoções de controle, são os medos, as inseguranças, essas que são tão típicas do deserto e do platô. É isso que faz você não aceitar o incognoscível. Então, assim, o que estaria aqui Deus querendo ensinar através de Parshat Hukat? Talvez existam todas essas explicações sobre Moisés, que, do ponto de vista da liderança, tem que fazer uma transição. É momento de passagem, ele não tem mais condições. Ele não tem condições porque ele está ficando raivoso e que não consegue conter essa raiva por um cansaço, e por um esgotamento e por um término, uma finitude da sua liderança, da sua potência vital. E ele precisa encontrar Josué, esse personagem que vai dar prosseguimento ao seu trabalho. Então, talvez a raiva seja demonstrativa de que ele estava em final de carreira. Talvez esse deslize que ele faz, esse ato falho de dizer nós vamos tirar água da pedra, seja realmente o peso da toxicidade que existe na liderança, de você acabar se achando, eu sou especial mesmo, eu falo com Deus a toda hora, eu sou tratado como um rei, todo mundo me escuta, tudo para quando eu chego. Isso é uma toxicidade de qualquer liderança. E ele estava intoxicado, isso é claro. Não porque é uma má pessoa, porque é humano. Tanto ficar zangado, quanto ficar tóxico por esse excesso de atenção e liderança, são humanos, e ele é humano. E a explicação é essa também dele se afastar, dele não conseguir liderar as pessoas com confiança, e isso é gravíssimo para um líder. Tudo isso justifica o término da história de Moisés. E mais bonito ainda, essa não entrada na terra, que tem tantas simbologias, simbologia de que essa terra também não é o último capítulo, não estamos chegando em tempos finais messiânicos. Aquilo é uma continuidade de uma história que Moisés vai poder até olhar lá de cima do Monte Nebo e entender que aquilo vai prosseguir muito mais longe do que simplesmente essa entrada. Ela não é definitiva, triunfal, não é o fim da história, a entrada na terra de Israel. Então essa visão de finitude, ela é muito importante para a humanidade da liderança de Moisés. Moisés é humano, ele se zanga, ele se acha mais do que ele deveria, e ele também, em dado momento, confia menos do que deveria nas pessoas à volta dele. Isso o torna humano e justificam a passagem ali do bastão para essa nova geração e ele ficar ali no deserto com a história da sua própria geração. Mas mais importante do que isso, talvez, seja a presença do incognoscível. A presença nas nossas vidas daquilo que não pode ser entendido. Seja na lei, por leis que às vezes, quando a gente como criança pergunta, mas por que faz isso? E em dado momento a resposta intelectual é não sei, ou melhor ainda, não tem algo que para você, na sua capacidade cognoscível, seja explicado. E você vai realizar isso por outro
por outro recurso que não seja o seu intelecto. É por confiança, né? É por crença, por compromisso. Né? São elementos muito importantes que muitas vezes são independentes do intelecto e que precisam estar desenvolvidos com musculatura para poder segurar certas ações que independentemente da sua leitura intelectual ou da sua capacidade cognitiva. Esse eu acho que é um marco muito importante nesse deserto, de você não ficar com a miragem de que tudo é explicável. Nem tudo é explicável. Não porque falta explicação, porque há caos por trás do incognoscível, mas simplesmente porque você é humano, porque você está imerso nesse grande mar da realidade e, portanto, certas coisas são invisíveis a você. Você não consegue se ver como terceira pessoa, né? E é sempre nós, é sempre eu. Né? Você não consegue falar de si como ele. E quantas coisas ficam invisíveis, incognoscíveis, quando você é um ele. Quando você não é nem eu, nem tu, nem nós. Quando você está na terceira pessoa, nesse lugar de um imerso numa narrativa, numa realidade. Eu acho que essa é a resposta e é por isso que essa paraxá se chama assim, Hukat, o incognoscível, e nos dá um case, nos dá um modelo maravilhoso que é como esse homem, humano, Moisés, ali, em dado momento, fecha, né, demonstra que não tem mais capacidade de seguir adiante e vai iniciar o processo tão importante de renovação, né, que vai dar sequência à história. Então, aqui há o nosso próximo marco a ser colocado aqui, é um marco no deserto, para a gente não se perder nesse deserto e não ficar olhando a miragem do controle de que tudo é cognoscível. Temos aqui encravado no deserto o marco do incognoscível. Nunca se afaste dele, nunca tenha no incognoscível uma falta de esperança, como se fosse uma afirmação do caos. Nada disso é necessário para que exista algo incognoscível. Até a nossa próxima semana, no meia-noite da semana.